Meus amigos, estamos aqui de novo, cheio e transbordante da glória de Deus. Agradeço a Deus por sua vida, meu querido. Existe pregador porque existe alguém que ouve. E a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Oh, glória a Deus. A palavra do dia hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 20, versículo 28, que diz assim: Chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Os sírios estavam soberbos, altivos, certos da vitória nesta guerra. E falaram demais. Quando a gente fala demais, a gente ouve demais também. Quando você fala tudo que você pensa e tudo que você quer, você vai ouvir também muita coisa que você não queria ouvir. Você vai ouvir muitas coisas que vai mexer com você. Então tome cuidado quando você falar. Porque na medida que você medir, eles medirão a você. Na medida que eu mido alguém, alguém me mede. Então, na medida que eu meço alguém, alguém me mede. Então tome cuidado. Não saia falando tudo que você tem desejo. Guarde a sua boca. Guarde as suas palavras e o seu coração. Então, o rei da Síria, ele disse o seguinte: o Deus de Israel, o Deus do povo que o serve, é Deus de vales e não dos montes. Ou o Senhor é Deus dos montes e não de vales. Aí de repente Deus aciona o seu mensageiro, o seu profeta. E o seu profeta chega e diz: o Senhor dará vitória para Israel diante dessa grande multidão de inimigos. E os sírios saberão a partir de hoje que Deus é Deus dos montes, Deus dos vales, Deus do sol, Deus da terra, Deus do mar, Deus das estrelas, Deus de tudo que existe no céu, na terra e no inferno. Ele é Deus da glória. Ele é Deus da sua alma e da sua vida. E se você ainda não tem esse Deus como Senhor e Salvador, se renda a Ele hoje, agora. Entregue a sua vida nas mãos dEle. Confesse os seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador. O Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. O tema dessa mensagem é quando o homem de Deus chega. O homem ou a mulher. Irmãos, quando o homem de Deus chega, Deus chega. Porque até aqui nesse momento, os sírios estavam falando o que eles queriam falar. E Deus ainda não tinha se manifestado. Mas no versículo 28 chega o profeta de Deus e libera a palavra de Deus. Chega o profeta, o representante de Deus, e libera a palavra. O Senhor destruirá essa multidão de inimigos e todos saberão que Ele é Deus dos montes, Deus dos vales, Deus do céu, Deus da terra, Deus do inferno, Deus da glória,
Deus dos demônios caídos, condenados. Ele é Deus das estrelas, Deus do universo, Deus do mar, Deus de tudo que existe. Ele é Deus. Embora alguns não queiram reconhecer e submetê-lo como os próprios demônios, mas querendo ou não, submetendo ou não, ele é Deus eternamente. Hamikalashuki abalahassa. Então, quando o homem de Deus chega, quando a mulher de Deus chega, chega a mensagem de Deus. Traz a mensagem de Deus. Tanto é que no Antigo Testamento, sempre que um profeta aparecia, ele trazia a mensagem de Deus. E a maioria das vezes a mensagem era de juízo, era de punição, era dura. Tanto é que em muitas ocasiões no Antigo Testamento, quando alguém se encontrava com um profeta, eles já perguntavam: é de paz a sua vinda? E quando era o profeta dizia: é de paz. Quando não era o profeta dizia: eu tenho uma mensagem de Deus. Então você que está me ouvindo, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, aonde você chegar, Deus chega. Quando Jesus começou seu ministério ali na Galileia, a Bíblia diz assim lá em Mateus 4, 3, 4, e os que estavam sentados na sombra da beira da morte e em trevas raiou a luz, porque Jesus chegou para pregar o evangelho no meio deles. Quando um homem de Deus chega, uma mulher de Deus chega, pode ser treva o lugar, pode ser o caminho da beira da morte, mas quando um homem de Deus, uma mulher de Deus chega, chega a vida, chega a paz, chega a luz, chega a glória de Deus, chega o amor de Deus, chega a misericórdia de Deus, chega a presença doce de Deus, a presença salvadora de Deus. Então, meu querido, quanta honra nós temos, quanto privilégio Deus nos deu. Você é uma mulher de Deus, e onde você chega, Deus chega. Aonde você chega pode ter trevas, que a luz que está em ti do Espírito e da glória de Deus faz alumiar o lugar. Aonde o homem de Deus chega, a mulher de Deus chega, chega a vida. Aleluia. Quando o homem de Deus chega, chega a revelação de Deus. Aleluia. Você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está me ouvindo, saiba disso. Há uma responsabilidade tremenda nas nossas vidas. Porque alguém está te esperando do outro lado para levar a revelação de Deus. Não mude a revelação de Deus. Não distorce a revelação de Deus. Não enfeita a revelação de Deus. Não faz manobra na revelação de Deus. Seja fiel na revelação de Deus, ela juízo ou não, ela de paz ou não, ela de bênção, de vida, de vitória ou não. Entregue a revelação de Deus na sua fidelidade total. Quando o homem de Deus chega, chega a revelação. Todos os reis que temiam a Deus, antes de sair para uma guerra, antes de ir para uma peleja, fazer uma mudança, eles mandavam chamar o homem de Deus, o profeta, e consultava o profeta. Eu posso ir para a guerra? Deus está comigo. Eu posso fazer essa tal mudança? Deus vai estar comigo. E o profeta trazia a revelação de Deus aos reis. Quanta honra! Será que você não entendeu ainda? Que Deus anda na terra, fala na terra, cura na terra, revela na terra, batiza com o Espírito Santo na terra, ressuscita mortos na terra, faz paralíticos andar, cegos enxergar, surdos ouvir, mudo falar, através de você e mim. Será que você não entendeu ainda que você é o canal de Deus? Que Ele anda, fala, cura, liberta, batiza, salva, através de nós? Que canta labai, oi canta labaia.
Aleluia. Quando você chega, meu querido, em qualquer lugar, por mais tribulado que você esteja, luta e combate. Quando você chega com a mensagem de Deus. Quando você chega em qualquer lugar, você chega com a revelação de Deus. Entrega a revelação de Deus aonde você chegar. Não omite, não oculta. Ela precisa chegar nos corações. Quando o homem de Deus chega, ele traz os milagres de Deus. Aleluia. Quando o homem de Deus chega, o milagre chega. Quantas pessoas eu já visitei, e você também que está me ouvindo, e elas estavam enfermas, doentes, e eu, no nome de Jesus, estendi a mão e dei ordem à doença para ir embora, e ela foi embora. Dei ordem ao mal para sair, e ele saiu. Dei ordem à paz para entrar naquele coração, e ela entrou. Porque quando o homem de Deus chega, chega o milagre de Deus. Deixa Deus te usar, meu querido. Ele quer te usar. Ele quer te usar em mensagens. Ele quer te usar em revelações. Ele quer te usar em milagres grandes, extraordinários, para a glória do nome dele, salvação das almas. Jesus disse: aqueles que creem em mim farás obras maiores do que eu, porque eu vou para meu Pai. Então, onde você chegar, estenda a sua mão e profetiza o milagre do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Esse Deus cura, esse Deus salva, esse Deus levanta o paralítico, esse Deus ressuscita os mortos, esse Deus cura câncer, esse Deus liberta a prostituta, o macumbeiro, esse Deus liberta o homossexual, esse Deus faz tudo o que você acreditar que Ele é poderoso e capaz para fazer. Mas os anjos não vão dar essas notícias. Não, a notícia do Evangelho foi incumbida a nós, responsabilidade que Deus deu a nós, aos homens. Quando o homem de Deus chega, traz exortação de Deus. Quantas vezes o profeta chegava e dizia: está errado, Deus não está aprovando, Deus não está aceitando, conserta o vosso caminho, arrependei-vos dos vossos pecados, larga as práticas erradas e volta ao primeiro amor, às primeiras obras, volta ao evangelho genuíno, verdadeiro, fiel, simples. Então, quando o homem de Deus chega, ele não leva só aquilo que ele quer levar. Ele não fala só aquilo que ele quer falar. Quando o homem de Deus chega, a exortação de Deus também chega. Então, se Deus está te dando mensagens exortativas, mensagens duras de juízo, não omite, não vá embora para casa com elas. Entrega as mensagens de Deus, porque é importante. Quando o homem de Deus chega as bênçãos de Deus. Onde você chegar, levante a mão e profetiza as bênçãos do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e aquela casa, aquela vida, aquele lugar que você passou e abençoou, vai ser abençoado, diz a palavra de Deus. Quando o homem de Deus chega, quando a mulher de Deus chega, o milagre chega, a paz chega, a graça chega, a vida chega, a luz chega, as maravilhas de Deus chegam, o gozo chega, Deus chega. Deus te abençoe, querido. Seja um canal de Deus. Vença tudo e seja um canal aberto para Deus usar você com poder e glória. Que o Espírito de Deus fale mais forte na sua alma. Essa é a mensagem do dia. Abraço!